Olá, olá para você que nos acompanha aqui no canal da J-League Insider. Seja muito bem-vindo. Um bom feriado de carnaval para você. Se você está trabalhando, um bom trabalho para você. Vamos falar então dos 4 jogos, né, que a gente deixou selecionado para esse review da quarta rodada da J-League. No meio de semana a gente teve a terceira. Por conta de compromissos profissionais, a gente acabou não conseguindo comentar aqui no canal. Mas a gente volta, como sempre, na segunda-feira para comentar alguns jogos da quarta rodada. Os outros 6 que a gente não vai comentar agora, você pode acompanhar o nosso resuminho nas nossas outras redes sociais, no TikTok e também no Instagram, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa o comentário, manda para os amigos para a gente continuar crescendo. A base de fãs do futebol japonês é muito importante para a gente. Quero começar então falando da derrota, mais uma derrota do Vissel Kobe, dessa vez diante do Avispa Fukuoka, o Vissel Kobe, atual bicampeão, que ainda não venceu em 4 rodadas nessa temporada. Foi um jogo bem abaixo do Vissel Kobe, acho que a gente pode pautar muito essa derrota pela escalação que o Yoshida mandou a campo. Foi um time misto, prioritariamente de jogadores reservas, poucos jogadores titulares. Acho que o único titular mesmo dessa equipe era o Maekawa no gol. É porque o Vissel Kobe vai receber na quarta-feira às 7 horas da manhã, vai receber o Gwangju da Coreia, né? O Vissel Kobe que tinha um caminho mais tranquilo, encarando o Buriram United, decidindo em casa, depois de todo aquele bafafá que você já conferiu o vídeo aqui no canal, do Shandong Taishan, o Vissel Kobe acabou caindo para a quinta colocação na Champions League Asiática e vai encarar o Gwangju nessa quarta-feira e na próxima quarta-feira vai definir na Coreia do Sul a possível classificação para as quartas de final da competição asiática. E acho que muito da derrota do Vissel Kobe passa por ter essa escalação mista contra o Avispa Fukuoka. O próprio Avispa, que não vinha bem no campeonato, precisava dar uma resposta ao seu torcedor, precisava dar uma resposta aos espectadores, né? Não só a quem gosta do Avispa, não só quem torce para o Avispa, mas também nós que acompanhamos o futebol japonês, às vezes de forma isenta, né? No meu caso, eu torcedor do Vegalta Sendai, não acompanho o dia a dia do Avispa, mas também precisava dar uma resposta para mim, né? Porque a gente vê esse Avispa Fukuoka como um time muito mediano, se a gente pode dizer assim, né? Um time de meio de tabela, mas é um time que às vezes consegue surpreender um grande e não estava conseguindo fazer bons jogos nem contra equipes menores, equipes que recém subiram, por exemplo. E o Avispa que melhorou o seu plantel. Tem o Tomoya Miki agora, o Kazuya Kono continua, é, linha de zaga com o Kamijima. Então o próprio Avispa Fukuoka melhorou um pouco o seu plantel e não estava conseguindo desenvolver o bom futebol que a gente vinha vendo com o Shigetoshi Hasebe, que agora comanda o Kawasaki Frontale. E conseguiu, o Avispa foi melhor do que o Vissel Kobe, dominou grande parte das ações. Vissel Kobe atacou muito pouco, atacou raras às vezes com um ataque promissor. E o Avispa Fukuoka conseguiu o seu gol ainda no primeiro tempo, um gol contra do Hidaka, né? O Hidaka que não está bem, não fez um bom jogo contra o Shanghai Shenhua, não fez um bom jogo contra o Sanfrecce Hiroshima na Supercopa e não faz um bom jogo agora, então o Hidaka já não fazendo boas partidas. E o Vissel Kobe tendo esses problemas defensivos, né? Então, principalmente o seu banco de reservas não está conseguindo suprir aquilo que a gente vê do Yamakawa, do Tuller, do Sakai e do Honda agora na lateral esquerda, antes o Ryo Hatsuse, que agora está no Sheffield Wednesday da segunda divisão inglesa. Eu me pergunto onde está o Caetano. O Caetano ainda está para fazer a sua estreia. O Caetano ainda não conseguiu fazer a sua estreia. Não consegui encontrar informações sobre lesão ou sobre uma não regularização do Caetano. Mas o zagueiro ex-Corinthians já foi anunciado e ainda não estreou, não foi sequer relacionado. Então, acho que era um jogo que cabia o Caetano, podia testar
o zagueiro brasileiro. O Yoshida, por algum motivo, não o escalou. Ainda estou tentando descobrir alguma informação sobre a ausência do zagueiro brasileiro ex-Corinthians. Fato é que o Vissel Kobe agora mais um jogo, quarto jogo sem vitória, são 3 empates, uma derrota. O Vissel Kobe nas últimas colocações da tabela. Quem também está mal na tabela, assumiu agora a lanterna, é o Nagoya Grampus, que perdeu mais uma, perdeu em casa para o Matida Zélvia. O Matida Zélvia que, mais uma vez eu preciso dizer, essa mudança na formação para uma linha de 3 zagueiros, tanto com o Dresevic, com o Genshogi e agora com a chegada do Daihachi Okamura, do Hokkaido Consadole Sapporo, tem uma linha defensiva muito boa. E quando você consegue passar dessa linha defensiva, ainda tem o Koseitani, que é um dos melhores goleiros da liga. Foi um dos melhores no ano passado, continua sendo um dos melhores esse ano. A linha de meio de campo também muito concisa, o Shimoda participando muito, o Nakayama sendo muito importante, ainda mais com essa liberdade que ele tem agora como ala. E o Yuki Soma, né, o Yuki Soma e o Nishimura atuando como aqueles meias que encostam no atacante, tendo mais liberdade para flutuar, tanto por fora quanto por dentro. Isso está sendo muito importante. Mas um bom jogo do Yuki Soma, né? Ele, se eu não me engano, é ele que dá assistência para o gol do Nishimura, ou acho que para o segundo gol é a assistência do Yuki Soma. E o Nakayama também, a gente precisa destacar mais um bom jogo do Nakayama, que ajudou com muitos passes, né? Bastante forma na troca de passes. E aproximando, né? Fazendo essa aproximação do ataque com a defesa. Acho que foi muito importante. E a forma do Nishimura continua maravilhosa, né? Ele que chegou agora do Yokohama Marinos, não estava sendo tão aproveitado, principalmente com o trio brasileiro ali, né? O Ian Matheus, o Elber e o Anderson Lopes, e também com a ascensão do Uenaka para vir um pouco de trás, o Nishimura perdeu bastante espaço e foi para o Matida Zelv e continua em excelente forma, continua marcando muitos gols e aparecendo dentro da área. Isso que é mais importante para um jogador dessa posição como o Nishimura. Então acho que muito do Matida Zélvia, muito do que o Matida Zélvia teve problema na temporada passada, principalmente na reta final, que foi o momento ofensivo depois da saída do Hirakawa. Acho que agora com essa nova formação e a chegada dessas novas peças, acho que isso se solucionou de uma forma muito boa. E defensivamente, né, que a gente viu o Matida sofrer muito, principalmente nos últimos 5 a 10 jogos da J-League do ano passado. Acho que com a chegada do Okamura e essa nova formação com a linha de 3 está ajudando bastante. Mas mais um bom jogo do Matida Zélvia. Tomou uma pressão em algum momento do Nagoya Grampus, mas o time de Aichi não consegue se manter regular. É impressionante como o Kenta Hasegawa não consegue manter esse time numa regularidade dentro de uma própria partida. Não é nem dentro de uma temporada, é dentro de uma mesma partida. O Nagoya Grampus ele é um time que começa muito bem e no meio do primeiro tempo, às vezes, parece que cai e vira um time de J3. Então, Nagoya Grampus está sofrendo muito com isso e nem mesmo a chegada, a volta, né, do Matheus Castro, consegue fazer esse Nagoya Grampus se tornar mais regular, né? E a partida contra o Matida Zélvia acho que foi muito disso, mais uma derrota para o Nagoya Grampus, agora lanterna, o Matida na oitava colocação, se recuperando de alguns jogos, né, os dois primeiros jogos que foram um pouco abaixo. Quem também está mal é o Urawa Reds, tá? O Urawa ainda também sem vencer no campeonato, são 2 empates e 2 derrotas, se eu não estou enganado. Tem apenas 2 pontos, está na vice-lanterna nessa colocação e muita dificuldade, principalmente defensiva. O Yoshio Koizumi, que foi envolvido na negociação do Matheus Sávio, agora está no Kashiwa Reysol, ele deu 2 assistências no jogo de ontem, números que ele alcançou no ano de 2024 inteiro com o Urawa Reds. E foram 2 assistências muito boas, mostrando a visão de jogo que o Koizumi já tem. Primeiro gol para o Koyamatsu, ele consegue ver o camisa 14, que estava atuando, se eu não me engano, como lateral esquerdo naquele momento. Ele consegue ver ele passando nas costas do Sekine. E o Sekine, que é um meia-direita, atuando improvisado na lateral direita,
que é uma das falhas desse Urawa Reds, não tem um posicionamento defensivo muito bom. Então o Koyamatsu passa nas costas dele. A hora que o Sekini vai ver, a bola já está com o camisa 14. É só cortar e ele acerta um lindo chute. Conta também com uma forcinha do Nishikawa, que não conseguiu chegar inteiro na bola. Mas, na minha visão, esse primeiro gol é uma falha total do Sekini. E o Urawa não consegue reagir. Alguns momentos de brilhantismo do Matheus Sávio, que continua sendo o melhor jogador dessa equipe, agora vai contar com o reforço do Cenk Tosun, o atacante turco de 33 anos vindo do Fenerbahçe, mas até o momento quem se destaca nessa equipe é o Matheus Sávio. E acho que está tendo um problema ali mais defensivo, principalmente pelo lado direito, com o Sekini, tá? Faltando o camisa 14 ter um momento mais defensivo, ou o Scorza vai ter que trocar o camisa 14 para colocar o Ishikawa, que é o lateral direito reserva dessa equipe, ou, em último caso, vai ter que ir ao mercado contratar um lateral direito para suprir essa posição que parece que não se encontrou desde a saída do Hiroki Sakai no ano passado para jogar no futebol da Austrália. O Urawa tem muitos problemas a serem resolvidos. Não acho, falei isso no ano passado também. Não acho que o Scorza seja o treinador ideal para essa equipe e não sei se vai até o Mundial. Por mais que as informações digam que o Urawa só pensa em demiti-lo após o Mundial, não sei se ele consegue chegar por conta desse mau desempenho no começo da J-League. Tá? E falando em treinador, o Ricardo Rodrigues dando jeito no Kashiwa Reysol. O treinador espanhol que chegou para substituir o Masami Hara vai fazendo de um elenco que quase não teve reforços, teve 2 ou 3 reforços mais importantes. Desculpa, o exemplo do Kojima no gol, do Sugioka na zaga e do Koizumi para o meio de campo. A gente vai vendo que o Ricardo Rodrigues vai fazendo todas as peças desse Kashiwa Reysol, que ano passado, mais uma vez, brigou contra o rebaixamento, vai fazendo eles renderem, e agora o Kashiwa Reysol é o atual líder da primeira divisão, com 4 rodadas já em andamento. Então a gente vai vendo a diferença de treinadores, né? Não só do Masami Hara para o Ricardo Rodrigues, mas até mesmo do Scorza para o Ricardo Rodrigues, que foi o treinador antes do Scorza, né? O Scorza ele assume depois do Ricardo Rodrigues em 2023, sai no começo de 2024, vem o Rogmo não dá certo, volta o polonês para comandar o Urawa. Mas o treinador anterior era o Ricardo Rodrigues, que fez esse time, inclusive, ser o finalista da Champions League, vencida pelo Scorza em 2023, que colocou justamente o Urawa no Mundial de Clubes. Então a gente vê essa diferença de treinadores. A gente encerra esse resumo falando do Kashima Antlers, que venceu mais uma, se coloca bem agora na quarta colocação. E um jogo festivo, um jogo de muita festa. O Yuma Suzuki, completando 200 jogos com a camisa do Kashima Antlers, um ídolo dessa equipe, recebeu seus avós no gramado, né? Recebeu presentes ali dos seus avós. Muito legal ver a avó do Yuma Suzuki brincando com ele ali antes de começar a partida contra o FC Tóquio. E ele é o cara dessa equipe, né? Ele é o capitão, não o capitão de fato, em alguns momentos ele é o cara que usa a abraçadeira de capitão, mas ele é o cara que comanda essa equipe, né? Ele é o cara que, quando o Kashima tá com algum tipo de problema dentro do campo, bota a bola no Suzuki que ele vai resolver. E mais uma vez ele resolveu, marcou um gol de pênalti, cavado por ele mesmo. Eu não concordo com a marcação desse pênalti, tá? Eu achei que o juiz foi muito criterioso, não achei pênalti, tá? Achei que houve ali um contato, mas não o suficiente para causar a penalidade. Mas o Suzuki não tem nada a ver com isso, bateu o pênalti muito bem e abriu o placar. O Shumoroka acabou recebendo o cruzamento também em uma falta e acabou completando para o gol. Ainda teve um desvio na zaga do FC Tóquio, mas a bola já estava indo para o gol. Gol então do Shumoroka, que acabou entrando no segundo tempo. Também teve festividade para o Gaku Shibazaki, camisa 10 dessa equipe, aquele mesmo que marcou 2 gols no Real Madrid na final do Mundial de 2016. E o Shibazaki, então, completando, se eu não me engano, são 100 jogos com o Kashima Antlers, algo em torno disso, eu não lembro agora, mas também recebeu o buquê, recebeu, se eu não me engano, da filha dele, antes de começar o jogo. E também
um detalhe muito interessante dessa partida é que a gente teve o jogador mais novo da história da J-League a fazer um jogo profissional. Foi o Miki Kitahara, camisa 53 do FC Tóquio, que entrou no segundo tempo. Ele que tem 15 anos e, se eu não me engano, 5 meses, ou não, perdão, 15 anos e 7 meses. Ele que bateu o recorde do Tóquio Verde. Esse recorde estava mantido desde 2004. Esse recorde, então, de jogadora mais novo a fazer uma partida profissional na J-League. Se a gente vai para o geral, o recorde ainda não foi batido. Esse recorde é do Takekubo, que disputou uma partida de J3 pelo FC Tóquio Sub-23 também. Então, mais um ponto interessantíssimo dessa partida, que viu o FC Tóquio, embora muito bem, ser superado por esse Kashima Antlers, que está excepcional. Teve um jogo abaixo no começo da temporada, na primeira rodada, mas o nosso querido Toroniki vai conseguindo fazer um excelente trabalho, um excepcional trabalho com o Kashima Antlers, que vai ter, né, a oportunidade de ir tentar buscar a vaga nas competições asiáticas e até mesmo o título da J-League mais uma vez. Acho que o Kashima é sim um dos favoritos. E a forma como vem jogando nesse 4-4-2, né? Às vezes o simples, né? O 4-4-2 em linha é uma formação considerada tão simples no mundo do futebol, mas às vezes o simples dá muito resultado. E é o que vem mostrando o próprio Kashima Antlers, que uma formação tão simples fazendo o time jogar um excelente futebol. Toroniki fazendo mais um bom começo de trabalho, ele que já é tetracampeão da J-League com o Kawasaki Frontale. A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, peço para você se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, fazer todos aqueles trâmites burocráticos para ajudar a gente aqui com os números do canal. E a gente volta no meio da semana. Nessa semana a gente tem a Champions League, um jogo amanhã, 3 jogos na quarta-feira. A gente volta então na quinta-feira para comentar desses jogos da Champions League Asiática. Para você que vai aproveitar o carnaval para viajar, ir para o bloco, cuide-se bem, beba bastante água, não só para se livrar do calor, mas também para se livrar do álcool. Tome muito cuidado, né? A gente sabe que muita gente aproveita dessa data para cometer muitos crimes, seja para roubar, para assaltar, né? Crimes de ordem sexual também. Então, fique bem, proteja-se, fique seguro, beba bastante água, sem deixar de aproveitar o feriado, sem deixar de aproveitar a festa, tá bom? Forte abraço, fica com Deus e é isso aí. Bom carnaval para todo mundo.